Vamos à notícia de hoje com o Minuto da Notícia. Roda a vinheta, produção. Há 106 anos, o alemão Alois Alzheimer descreveu o caso de Augusto D., um paciente que sofreu perda profunda de memória e alterações no comportamento e que, depois de morto, teve o cérebro estudado e foi detectado que o órgão tinha encolhido, o cérebro encolhido. De lá para cá, diversos estudos têm sido feitos e a mais recente pesquisa, a novidade, é que em breve a doença de Alzheimer poderá ser identificada mais cedo, graças a uma pesquisa de doutorado da médica Raquel Quimas. O teste que está sendo desenvolvido pela Universidade de São Paulo, a USP, tem como grande destaque o uso da realidade virtual para testar a capacidade do paciente em se localizar. No teste, o paciente coloca óculos, tipo esse que estamos mostrando aqui no telão, que possui realidade virtual e usando uma espécie de controle de videogame para se movimentar pelas ruas virtuais, identificando endereços e placas. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, após 65 anos, o risco de desenvolver a doença dobra a cada 5 anos. E vejam, no Brasil, estima-se que existam atualmente 1.200.000 casos da doença, a maior parte sem diagnóstico. Que triste. Em Sergipe, de acordo com o levantamento da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, são 350 pessoas que sofrem com a doença, minha gente. Este número tende a aumentar, principalmente em regiões pouco desenvolvidas, onde a baixa escolaridade ainda é grande. Agora eu converso com o especialista em gerontologia, Dr. Cláudio Neves, ao vivo. O nosso WhatsApp está aberto para vocês interagirem comigo, para vocês enviarem perguntas, lembrando de dizer nome, sobrenome, a cidade ou bairro onde você mora. Boa tarde, Dr. Cláudio. Obrigada pela presença. Nosso boa noite, Sergipe. Boa tarde, Tamires. É um prazer estar aqui mais uma vez e estamos à disposição de todos. Hoje a gente trouxe o resultado dessa pesquisa via Universidade USP, né, que mostrou uma pessoa que morreu de Alzheimer, o cérebro foi identificado e percebeu-se que ao longo dos anos, após essa pessoa adquirir a doença, o cérebro encolheu. O que acontece com uma pessoa que sofre de Alzheimer? Começa a esquecer as coisas, não lembra muitas vezes o nome de uma pessoa próxima, como o esposo, às vezes coloca o café no lugar do açúcar, esquece datas. O que acontece com o cérebro de uma pessoa? É verdade. A pessoa, o indivíduo, a pessoa com Alzheimer, ela começa a perder a função cerebral como um todo. É bom esclarecer isso, que é diferente, inclusive, de outros tipos de demência, inclusive a vascular, que às vezes acontece apenas particularidades da perda da função cerebral. Então, no Alzheimer, você perde a capacidade de memorização, de reconhecimento, de cálculo, você tem um comprometimento de cálculo, de elaboração de tarefas. Então, isso vai comprometer a qualidade de vida das pessoas no dia a dia. Mas vale salientar que não somente o Alzheimer traz esses problemas, outras situações clínicas também podem trazer. Então, as pessoas não podem ficar assustadas precocemente. É verdade, às vezes o estresse, quem trabalha com muita informação tende também a esquecer. Mas como diferenciar quando é Alzheimer? Bom, existem vários testes, como este agora que você mostrou da USP, existem já os clássicos já reconhecidos, inclusive sendo parâmetro para trabalho científico em todo o mundo. Sim. O mini-exame do teste mental, existem vários testes que são aplicados por diversos profissionais no mundo que fundamentam até trabalho científico para quantificação e reconhecimento do paciente com Alzheimer. É bom esclarecer que as pessoas mais jovens, né, no caso as pessoas que maduras, a partir de 60 anos, elas não podem estar tão preocupadas e perdendo qualidade de vida preocupada com Alzheimer. Porque a incidência maior, realmente, como você falou no início do programa, é justamente na idade mais avançada, justamente na faixa etária que, infelizmente, é que mais cresce no país e traz essa preocupação, que é a partir de 80 anos, e a gente tem um crescimento grande da população de idosos, que aí você tem uma frequência, uma incidência grande da doença de Alzheimer, sem um grande suporte familiar que existia anteriormente. Hoje nós temos famílias com menos filhos, né? E tem mais entendimento da doença também, né? Isso. Consegue lidar melhor. Isso. Então há uma preocupação grande quando as pessoas assistem aqueles quadros das pessoas com fragilidade e dependência. Mas a pessoa com 60 anos, 65 anos, ela tem que estar atenta que nessa faixa etária o percentual de incidência ainda é pequeno, em torno de 2%. Então nem toda a perda de memória nessa faixa etária quer dizer Alzheimer, as pessoas podem ficar mais tranquilas. Miriam Rocha, do bairro Atalaia, está interagindo conosco ao vivo em tempo real. Minha avó teve, Tamires, foi horrível. Esqueceu do nome dos netos, dos filhos. Foi um drama para a família. Observei que ela ficava muito irritada. Isso é uma das causas da doença, um dos sintomas, a irritação?
pergunta maravilhosa. É a atualidade. Hoje tem alguns estudos recentes, atuais, ainda não muito divulgados pela mídia, que mostram que há uma relação grande entre a alteração de humor e ansiedade e a doença de Alzheimer. Inclusive está se estudando realmente se o Alzheimer traz essa alteração ou se essas alterações de humor e ansiedade favorecem o surgimento de Alzheimer. Há até algumas polêmicas científicas nesse sentido, mas já está comprovado uma grande relação de sinais precoces do início de Alzheimer e a relação da ansiedade, irritabilidade, alteração de humor, né, depressão com a doença de Alzheimer. Isso é novo. Olha, então, importante a gente até evitar o estresse, a irritabilidade ao longo da vida, enquanto a gente está jovem, para de repente até trabalhar a prevenção, né? A mente humana, ela precisa ter cuidado, né? Porque ela pode aí se desenrolar uma doença grave como essa. Inclusive, tem uma telespectadora de Itabaiana, Laiane Oliveira, que pergunta, tem alguma forma de evitar? A prática de exercícios para a cabeça ajuda? E se alguém próximo à família, a Tiale Crispim também interage conosco, tiver, é provável que a pessoa também tenha? É hereditário? É genético? Pronto, respondendo às duas perguntas. Realmente há um componente genético importante e as pessoas que têm aí o histórico familiar têm que ter uma preocupação maior. Inclusive, existem exames da questão de estudo genético para isso também, mas que são de alto custo. Mas a história familiar já é um parâmetro que se deve alertar para se ter cuidado. Na questão de prevenção, há alguns parâmetros que já estão comprovados, que realmente o nível de escolaridade, ou seja, as pessoas que têm uma atividade cerebral mais intensa, elas têm uma menor incidência, ou se houver realmente a tendência genética, há uma postergação provável do início dessa doença. Então é importante manter ativamente, é importante continuar estudando. Aquelas pessoas que mesmo depois de aposentadas continuem em atividade, procurando estimulando a mente, elas vão ter menor probabilidade de um início precoce de uma doença, mesmo que haja a tendência genética. Você vai retardar essa precipitação. Então é importante estimular a mente de maneira prazerosa, criativa, criar, aprender o novo. Inclusive, a gente recomenda muito que a pessoa tente aprender algo novo, porque isso vai estimular muito a capacidade cerebral, vai ser a excelente ginástica cerebral para retardamento ou prevenção do Alzheimer. Investir em algo novo, gostei da dica. O Helder Assis em Nossa Senhora do Socorro. Alô, Socorro, obrigada pela audiência. Muito interessante, Tamires, usar a realidade virtual para ajudar os idosos. Parabéns, que programa show. Vou assistir sempre. Obrigada, Helder. Daqui a pouquinho a gente volta a interagir com o senhor especialista em gerontologia. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de beleza. Quem acompanha o meu Instagram lá no @TamirisFrance nas redes sociais, vê que eu estou sempre me produzindo no melhor centro de beleza de Sergipe. Eu tenho sempre conversado com vocês que o Exuberance tem uma estrutura incrível. Semana passada, o Exuberance completou 1 ano lá no Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. O Exuberance tem uma estrutura impressionante, top, de andar, lavatórios com massageadores, suíte nupcial para produzir noivas e madrinhas. Vocês que moram no interior, quer se produzir também aqui na capital. Espaço Kids para as crianças também e várias promoções rolando. Então, liguem para o Exuberance e marque o seu horário. Bom, em breve a Aline Anjos, empresária do Exuberance, vai estar inclusive aqui no nosso programa. E agora tem mais notícia aqui no nosso Boa Noite Sergipe. Em nossa cidade e também no interior de Sergipe, o povo aproveitou muito o final de semana com os tradicionais bloquinhos de rua. Inclusive, eu estive presente em alguns, me socializando com o povo, interagindo com o povo. Foi um verdadeiro encontro de todos os ritmos, junto com a comunidade do bairro Bugio, zona norte de Aracaju. Quero parabenizar a organização e o fato de ter sido um evento cultural tranquilo, com a polícia militar presente, esforçando-se para inibir a violência. Até o final do tradicional bloco Mamãe Quero Bebê, organizado pelo vereador Zezinho do Bugio, não houve nenhum crime registrado. Eu fiquei em cima do trio, junto com a tradicional banda de frevo aruana, e recebi o carinho dos telespectadores. Muito obrigada pela audiência de vocês. Olha só quanta gente! Foi muito bom esse calor humano. Muito obrigada, Ana Célia, pelo convite. Um beijo para todo mundo do Bugio, Santos do Bom e bairro Veneza. Vou rapidinho para um breve intervalo comercial agora. Corre lá, que dá tempo de coar o café. Eu volto já com as notícias na Hora do Venenoso.